Sejam todos bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, Pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira. Essa Bíblia, a Bíblia 365 de Noite da SBB, ela já tem um plano todo organizado. Nós estamos disponibilizando as páginas da nossa Bíblia aí para vocês. É só você vir com a gente. Incentive outras pessoas também a lerem a Bíblia toda. Pessoal, nós vamos te ajudar. Você não está sozinho. Vamos pegar nas suas mãos e vamos caminhar juntos nessa linda maratona de leitura bíblica. Tá chegando novo? Segue daqui para frente. As leituras que já passaram, você vai atualizando aos pouquinhos. Nós temos uma playlist no nosso canal, Leitura Anual Bíblica. Entra nela, vai atualizando aos pouquinhos as que já passaram. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Gente, a gente precisa chegar a 1000 inscritos. Conto com você. Se inscreva no canal, dá o like também, compartilhe para as pessoas e peçam para eles se inscreverem no canal. Vamos ajudar a propagar algo tão bom que é a leitura da Palavra de Deus. Vamos à leitura de hoje. Dia 298, nós vamos ler Sofonias capítulo 3, Miqueias a partir do capítulo 4, Lucas capítulo 12. Sofonias 3. Ameaças contra Jerusalém. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada. Não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do anoitecer, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos e falsos, os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio da cidade, ele não comete injustiça. Manhã após manhã, ele traz o seu juízo à luz, não falha, mas o injusto não sabe o que é vergonha. Exterminei nações, as suas torres estão destruídas, tornei desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim e aceitará a disciplina. E assim a sua morada não seria destruída, segundo o que eu havia determinado, mas eles se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos. A salvação da filha de Jerusalém. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor. Esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirva de comum acordo, da além dos rios da Etiópia. Os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia você não terá de se envergonhar de nenhuma das suas rebeliões contra mim, porque tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultam no seu orgulho, e você nunca mais se orgulhará no meu santo monte, mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não proferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão, e não haverá quem os atemorize. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos, o Senhor seu Deus está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você, ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você.
Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, estes que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que a afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Vamos ler agora o livro de Miqueias, capítulo 4. O monte do Senhor. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá as nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra, mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. E não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todo sempre. Deus salvará o seu povo. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Dos que cocheiam farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião desde agora e para sempre. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que você está gritando tão alto? Será porque você não tem rei? Morreram os seus conselheiros? Apoderou-se de você a dor, como da mulher que está dando à luz? Suporte as dores e faça força, filha de Sião, como a mulher que está dando à luz, porque agora vocês terão de sair da cidade e morar nos campos, vocês irão para a Babilônia. Ali, porém, vocês serão libertados. Ali o Senhor os remirá das mãos do inimigo. Agora muitas nações se reuniram contra você, dizendo que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deliciem com a ruína de Sião. Mas essas nações não reconhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Ele as ajuntou como feixes a serem abatidos na eira. Levante-se e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. Você esmagará muitos povos, e as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor, e os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. Agora junte-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados, e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. Vamos ler agora o livro de Lucas, capítulo 12. Jesus adverte contra a hipocrisia. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Há quem temer. Diga a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e, depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno.
Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Confessar e negar Cristo. Digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. A parábola do rico tolo. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. As preocupações. A seguir, Jesus se dirigiu aos discípulos dizendo: por isso diga a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam nem colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Graças a Deus, amém. Mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã. Um abraço. Pra cima.